Seja muito bem-vindo a mais uma temporada, a quarta temporada do Mundo Empreendedor. Aqui a gente se conecta com empreendedores que estão vencendo desafios mundo afora. E o nosso grande objetivo aqui é compartilhar experiências e aprendizados. Então, se empreendedorismo está na sua veia, se faz sentido para você montar o teu próprio negócio, ser dono do teu tempo e fazer ter o ônus e o bônus de toda essa trajetória empreendedora, cola com a gente aqui que a gente vai trocar uma ideia e entender quais são os principais desafios e dificuldades de empreender. Você já sabe, toda semana um convidado especial, toda semana um país diferente. Na semana passada a gente esteve em Amsterdã falando sobre queijo com coisas. Foi uma experiência fantástica, assim, conhecer um empreendedor que traz um produto particular da nossa cultura lá para Amsterdã. E hoje a gente está com o Fabian Martinelli, fundador da FM Cidadania Italiana, e a gente vai entender um pouco mais sobre como ele estruturou o seu negócio para atender esse público tão específico e também tão grande de brasileiros que estão em busca de se regularizar, que estão em busca de conquistar a tão sonhada cidadania italiana e, na consequência, cidadania europeia. E todas as vantagens por trás disso. Você está acompanhando o nosso bate-papo também, já viu aqui, ó, nesse canto superior, o QR Code com o manual de bordo dessa websérie. Esse manual de bordo traz todos os insights dos encontros passados, além, é claro, dos insights que eu vou anotando aqui, ó, no meu manual. Esse é o meu manual de bordo da vida. Eu vou anotando aqui e, ao final desse bate-papo, a gente já joga essas informações para esse manual de bordo aqui e complementa tudo isso. Então, sem mais delongas, né, para a gente ir direto ao ponto, eu chamo aqui Fabian Martinelli para trocar uma ideia sobre os desafios da criação da FM Cidadania Italiana. Chega mais, Fábio. Muito boa tarde, Thiago. Primeiro, queria agradecer o convite aí para a gente poder participar com você aqui dessa websérie, que a gente considera muito importante para o mercado do empreendedorismo, né? Os empreendedores aí que estão espalhados pelo mundo todo. A gente tem brasileiros aí espalhados por vários países empreendendo, isso é muito bacana e a gente fica contente de poder ajudar aí e contribuir. Legal, cara. Obrigado, uma honra. E esse programa, né, essa websérie só dá certo porque a gente se conecta com empreendedores que topam esse desafio. E aí, para começar esse bate-papo, eu queria entender um pouco sobre o que te levou na Itália. Não foi a pizza, não, né? Não, na verdade, também, né? Vamos colocar que a pizza ajuda bastante, mas eu vir para a Itália, eu estar hoje aqui atuando com a FM Cittadinanza, foi, na verdade, uma construção durante um período que eu estive, que eu era mais jovem, que eu tinha vontade de conhecer outros países, e aí vim para cá no passado, por volta de 2004, mais ou menos, eu vim até a Itália, conheci esse país maravilhoso aqui, me apaixonei, depois, entre idas e vindas, né, desde 2018, aí, finalmente eu estou aqui na Itália, atuando diretamente como profissional da área de cidadania italiana, mas foi uma construção, assim, desde esse período, eu comecei a me apaixonar pela Itália e, por isso, resolvi ter a Itália como minha segunda casa. Legal. Aí você falou, eu comecei a websérie falando da FM Cidadania Italiana. E o nome italiano disso é FM Cittadinanza, é isso? Cittadinanza, na verdade, o nome, como a nossa empresa é na Itália, né, a gente, para seguir um padrão Itália, a gente precisava ter um nome conforme o italiano vai entender o que é o nosso negócio. Apesar de nós trabalharmos com brasileiros que estão por diversos países aí mundo afora, mas a empresa é uma empresa ítalo-brasileira, vamos dizer assim, né? Então a gente precisava seguir um padrão. Legal. Aí você, em 2004, conheceu a Itália, curtiu pra caramba, né? Muita coisa para fazer aí, uma capital que tem uma história muito forte no mundo, né? Um país que tem uma história muito forte no mundo. E em 2018 teve a ideia de montar um negócio. Qual foi o estalo assim que fez a criação da tua empresa por aí? 2004, quando eu vim à Itália, eu comecei a conhecer o mundo da cidadania italiana, né?
eu vim com familiares para a Itália, e aí nesse período a gente começou a dar entrada na cidadania dos meus familiares. Eu acabei depois voltando para o Brasil sem fazer o meu reconhecimento. E nesse período fiquei acompanhando o mundo da cidadania sempre de perto, ajudando alguns amigos, alguns familiares que ainda não tinham sido reconhecidos. E em 2018, quando resolvi vir à Itália, então, até então não era uma coisa ainda muito bem formada essa ideia de abrir a FM Cittadinança, mas por conta do conhecimento que eu já tinha no mercado, foi um canal que eu achei bastante interessante de empregar o tempo, me dedicar para que a gente pudesse, então, transformar isso numa realidade. E aí você já tinha montado essa ideia no Brasil, ou foi aí mesmo, morando já na Itália, que você teve esse insight para a construção do seu negócio? Como é que foi isso? Na verdade, foi aqui já. Quando eu cheguei aqui, na verdade, a gente encontra muitas dificuldades, né? Durante o tempo que a gente chega na Itália, inicialmente, assim, a gente encontra muitas dificuldades. E aí, dentre essas dificuldades, a gente tem que pensar bem exatamente o que a gente quer para o nosso futuro. E muitas vezes a gente vem despreparado, e aí esse estar despreparado pode, para muitos, ser um motivo de voltar para o Brasil, e para outros pode ser um desafio. E eu encarei como um desafio, e estou aqui até hoje tentando fazer esse desafio cada vez mais crescer aí, se tudo der certo e Deus quiser. E quais foram os maiores desafios que você teve que superar nessa trajetória aí, cara? Bom, o primeiro desafio, acho que o maior e o mais complicado que a gente enfrenta aqui é a burocracia, né? A burocracia italiana, eu acho que ela consegue ser mais complicada do que a burocracia que a gente tem no Brasil. Essa eu acho que foi o principal desafio que nós encontramos aqui no início. Depois a gente teve que aprender a lidar também com preconceitos, né? Porque, querendo ou não, eu hoje sou um cidadão italiano reconhecido, mas para o italiano ele não aprende isso na escola, né? O que é um estrangeiro ter direito a uma cidadania dele. Então, por conta disso, a gente encontra bastante preconceito ainda, infelizmente, em relação aos descendentes de italianos que querem aí ser reconhecidos dentro do território italiano. E o terceiro, burocracia, preconceitos? A concorrência. Quando a gente encontrou esse caminho, né, de abrir uma agência especializada em cidadania italiana, a gente encontrou essa dificuldade em relação à concorrência, porque muitos que vêm para a Itália, né, no sentido de querer fazer o próprio reconhecimento da cidadania italiana, se acham na condição de começar o negócio porque aprenderam a fazer a cidadania de certa forma sozinhos, ou acabaram, ou estão ainda muitas vezes fazendo o próprio reconhecimento da cidadania e já querem abrir o seu próprio negócio falando que são assessores. Então, é um mercado que ainda é muito como que eu posso dizer? Ele é bastante concorrido, mas não com profissionais que realmente estão ali porque sabem fazer, mas às vezes por querer aproveitar do momento. E aí isso atrapalha bastante aqueles que realmente se especializam, investem, porque muitos também atuam na área, mas não chegam nem a abrir a própria empresa. Isso é um problema também para o mercado. É um mercado que tem um mercado bastante informal, vamos dizer assim, né? Para quem trabalha com cidadania. Então, nós que temos empresa, temos um ponto próprio onde a gente atende os nossos clientes, temos investimentos com redes sociais, sites, pagamos impostos na Itália. Tudo isso para a gente é bastante complicado quando a gente tem que se deparar aí com essa concorrência que muitas vezes não tem esses gastos que nós temos normalmente. Legal. E isso aí é um desafio constante dos prestadores de serviço, né? Porque naturalmente é mais fácil de se vender e exige menos recursos, vamos dizer assim, e abre brecha para muitos curiosos, né? Para muitos
Mas você falou, ó, um desafio, burocracia, beleza? Burocracia italiana. Eu enxergo isso como desafio, mas também como uma grande oportunidade, porque é justamente essa burocracia difícil que faz de vocês, faz valor o trabalho de vocês, né? Porque se fosse algo também, talvez muito fácil, a gente caminharia sozinho e, de repente, a necessidade seria outra. Mas, preconceitos, beleza? Depois a gente vai perguntar como vencer isso aí, quais foram os desafios, e a concorrência, legal. Agora, dentro dessa visão da concorrência, como que você está estruturando o seu negócio para ter um diferencial competitivo e conseguir se posicionar com tantos players despreparados no mercado? O ponto principal que a gente procura entregar para o nosso cliente aqui é a transparência, né? A gente se preocupa muito com a transparência com o cliente. Então, isso hoje, para a gente considera como um grande diferencial da nossa empresa. Nós, hoje, todas as fases do processo da cidadania italiana, a gente está sempre colocando o cliente a par, ele está sempre acompanhando todas essas etapas, a gente deixa todos os nossos canais disponíveis para que o cliente sempre tenha como acompanhar. Então, a gente considera isso como um ponto importante aí em relação a esse diferencial que a gente procura entregar. Acho que a transparência no mercado é bastante importante, já que a gente compreende que existem esses profissionais que nem sempre são tão qualificados e que, de certa forma, às vezes deixam a desejar nesse quesito. Vendem um serviço e aí depois só querem aparecer lá no final, quando já está tudo pronto, ou até mesmo, muitas vezes, né, que a gente já até está cansado de ver, e infelizmente acontece bastante ainda, né, nos dias de hoje, essas denúncias aí que acontecem volta e meia aí em relação à cidadania italiana, de pessoas envolvidas em coisas que não deveriam, né, e infelizmente muitas vezes a gente vê brasileiros envolvidos nisso, e a gente fica bastante chateado, porque é uma coisa que acaba depois até incomodando, atrapalhando, né, aqueles que trabalham corretamente. Legal, transparente. Você sabe que os gurus da administração moderna, eles têm falado assim que o grande diferencial competitivo das empresas do novo momento, né, do novo agora, é a experiência que ela promove ao usuário. E quando você começou a falar da transparência, de ter as informações na mão, de ter um acompanhamento legal, é justamente aí que você está promovendo uma experiência muito bacana. E quando a gente promove uma experiência boa, a gente fideliza, e esse é o segredo da gente crescer continuamente, né? Quanto mais a gente traz pessoas novas, beleza, mas as pessoas que já passaram pela nossa experiência continuam clientes, continuam recomendando. Então, acho que essa é uma estratégia muito bacana de diferencial que vocês estão conquistando. Agora, e para abrir um CNPJ aí, cara? Se é que tem CNPJ, né? Quais são os trâmites para se formalizar como um empreendedor aí na Itália? Vou completar a pergunta, né? Uma coisa é para um cara que tem cidadania italiana, beleza. Outra coisa é para um brasileiro que vai empreender e vai meter a cara aí no país, vai tentar fazer seu diferencial. Seja trabalhando num comércio, ou criando um comércio, criando uma prestadora de serviço. Quais são os passos para se empreender por aí? Bom, o primeiro passo que a gente considera bastante importante, né, para eu acredito que para qualquer mercado, como você próprio disse, né, existe essa diferença entre aqueles que já têm a cidadania italiana e aqueles que não têm. Aqueles que têm a cidadania, obviamente, vai ser tudo mais fácil, né? Você com documento italiano na mão, você é tratado como um cidadão italiano, então você tem todos os direitos que o italiano tem. Agora, se você vem para a Itália sem um direito a uma cidadania italiana, vem apenas aí na tentativa, por exemplo, através de um visto de investidor, você com certeza vai encontrar uma burocracia ainda maior, que para nós que somos italianos já reconhecidos, já é bastante grande, chega a ser ainda muito pior para aqueles que não são cidadãos italianos. Mas o primeiro passo que eu acho que é mais importante é sempre fazer uma consulta técnica com um contador, né? Aqui a gente chama de comercialista, mas é uma consulta técnica com o contador, porque dependendo do tipo de negócio que você quer
abrir aqui na Itália, seja sendo cidadão italiano ou seja sendo ainda um cidadão estrangeiro com interesse em investir no país, é importante que você faça essa consulta com o contador, com o comercialista, em relação ao tipo de atividade que você pretende abrir, para que você saiba exatamente o que vai ser necessário para aquele determinado tipo de atividade. Porque aqui realmente é bastante diferente o mercado de comércio, o mercado de indústria. Quando a gente começa a avaliar esses requisitos, esses pré-requisitos, a gente encontra bastante diferença aí em relação à parte burocrática. E a tributação, como é que ela funciona por aí, cara? Tributos, né? Aqui a gente até costuma brincar aqui na Itália e falar que a gente paga praticamente até para respirar, né? Aqui, os tributos aqui realmente não aqui a gente paga a gente paga tudo quanto é tipo de taxa, né? Os tributos aqui não são baixos, né? Mas aqui, na verdade, a gente pode trazer para vocês, assim, basicamente, os impostos diretos, né? Que são aqueles impostos que são cobrados relacionados à pessoa física, à pessoa jurídica, atividades produtivas, e também aqueles impostos indiretos, que são aqueles impostos cobrados em produtos de consumo, né? Produtos e serviços. Então, as taxas, as alíquotas aqui, como eu disse anteriormente, variam bastante de um mercado para outro. Mas, normalmente, os impostos, eles vão variar basicamente aí entre 22% a 43%. E dependendo aí do tipo de mercado que você pretende entrar. Legal. Então, puxa bastante, né? Bacana é o seguinte, quando a gente paga impostos, a gente sempre fica na expectativa de, no mínimo, ter o serviço ou o retorno do investimento que foi feito, né? Em alguns países isso não é tão claro, em outros a gente fica mais confortável, né? Sim. Imagino que a Itália tem uma boa infraestrutura também, não peque muito, não deixe muito a desejar. Por exemplo, também o caso de Londres, a gente entrevistou alguns empreendedores em Londres. A taxa de impostos para a rainha também lá é puxada, mas em compensação, o nível de serviço, o nível de suporte à população de forma geral também segue na mesma proporção, né? E Fábio, a legislação trabalhista, outra coisa também que é muito polêmica aqui no Brasil, muitos encargos, né? Uma situação muito complicada. Como é que ela funciona na Itália? Bom, basicamente aqui nós temos 5 tipos de contrato de trabalho, né? Onde a gente tem o contrato que é o contrato mais desejado por todos que trabalham aqui, que é o contrato indeterminado, aquele contrato onde você não tem um prazo, né? Você, a partir do momento que é contratado por esse contrato, você tem aí diversas oportunidades, né, de conseguir crédito no mercado e tudo mais, né, para você, por exemplo, alugar imóveis, ter crédito no banco, esse tipo de coisa. Você precisa ter uma comprovação aí de um contrato indeterminado, muitas vezes. Em relação aos contratos já determinados, que é a grande maioria da população italiana tem, um contrato onde não te dá muitas possibilidades, mas é um contrato sempre renovável. Como eu disse, a maioria dos italianos são contratados por esse tipo de contrato. Já em relação a contratos terceirizados, aonde as empresas contratam outras empresas aí para poder entregar um serviço ou entregar um produto específico. Tem os contratos também intermitentes, que são chamados aqui contratos de chamada, né? Onde você não tem um vínculo com a empresa e você precisa de um determinado serviço, você contrata para aquele serviço específico e a partir do momento que o serviço foi concluído, o contrato é cancelado automaticamente. E tem os contratos por projeto, né?
eu acredito assim que essa parte de contratação aqui, legislação trabalhista, ela é bem parecida com o mercado brasileiro. Eu, antes de ser empresário aqui na Itália, já fui empresário no Brasil também, por muito tempo, e eu acredito que a legislação trabalhista nesse sentido, ela é bastante bem aproximado, o jeito da gente visualizar como é no Brasil e como é na Itália, com uma diferença em relação a esses contratos. Porque no Brasil, a gente, por mais que a gente tenha essa ideia de que existam também esses tipos de contratos, mas muitas vezes a gente não vê esse contrato na prática. Aqui não. Aqui a gente, para tudo que vai fazer, tem que ter esse contrato. Seja para um atendimento à chamada ou para um contrato realmente a longo prazo. A gente tem que ter esse contrato. No Brasil, a gente é muito vinculado à carteira de trabalho. Aqui na Itália, a gente não tem carteira de trabalho. Aqui na Itália, a gente tem os contratos, que comprovam para o que você foi contratado, quantas horas você tem, você pode trabalhar por semana. Então, isso tudo está vinculado ao contrato, e não necessariamente a uma carteira de trabalho como no Brasil. Mas em relação a essas horas de trabalho, assim, resumindo rapidamente, hoje, né, aqui na Itália, as horas trabalhadas semanalmente não podem passar de 45 horas. Então, é entre 40 a 45 horas semanais. E também, em relação às horas extras, também não pode extrapolar as 200 horas ano. Então, na somatória total, não pode passar disso. Legal, tem regra, né? Tem padrões para isso. Então, e aqui, se a regra não for seguida, aqui o bicho pega. No que diz respeito à relação trabalhista, que também pega. Tem que seguir, realmente. Por tempo determinado, deve ser o famoso concursado daqui, né? Tem estabilidade por tempo indeterminado. Determinado, terceiros, intermitente e por projeto. Legal. Antes da gente passar para as perguntas das pessoas que estão nos assistindo, já tem aqui 3 perguntas selecionadas para a galera. Eu queria que você respondesse uma última pergunta, que é a seguinte: se tivesse que deixar uma grande dica para quem quer empreender e não sabe qual o primeiro passo a dar, né, e está mirando a Itália, qual que é a recomendação que você deixa para essa pessoa? Uma grande dica, bom, eu acho que a grande dica, a mais importante, seria se preparar bem, fazer uma boa preparação técnica, porque realmente as coisas aqui na Itália não são muito simples em relação a você abrir um negócio próprio. Então, eu acho que começando ali pela preparação de você aprender a língua italiana, já é um caminho que você realmente tem que se preparar, porque a gente não consegue ver uma empresa dentro de um país como a Itália, por exemplo, onde, por mais que eu, por exemplo, trabalhe somente com brasileiros, não quer dizer que eu não preciso me comunicar com os italianos. Então, não saber falar a língua é um problema que muitas vezes dificulta bastante. E aí, na sequência, né, estudar aí as viabilidades do seu negócio por região. Se você está com a ideia de vir à Itália para abrir um negócio, venha inicialmente a passeio, conheça as regiões da Itália, porque a Itália ela é muito bem dividida em relação a essas regiões. Tem regiões agrícolas, tem regiões comerciais, tem regiões industriais. Então, venha conhecer um pouco a Itália para você, então, entender se é viável ou não o seu tipo de negócio. Consulta as leis tributárias, as leis trabalhistas do seu negócio. Crie um plano de negócio para isso. Eu acho que o plano de negócio, eu acho que é fundamental para qualquer tipo de negócio, desde um negócio onde você vai investir 5 mil euros ou vai investir 1 milhão, o plano de negócio é fundamental. E aí você tem, então, que buscar saber, né, dessas leis, o que você precisa ter para que você possa abrir. Porque aqui, muitos negócios você não abre se você, por exemplo, não tiver um curso específico, uma comprovação de conhecimento técnico de pelo menos 2 anos.
Então, isso vai variar muito de um negócio para outro. Mas é basicamente isso. Eu acho que o que eu poderia aí dar de dica seria isso. Se preparar bem antes de vir. Porque se você tentar se preparar quando você já está aqui, é muito mais difícil. Legal, legal. Planejamento e preparação são realmente fatores críticos de sucesso para empreender, né? Então você colocou aqui, ó, dicas, foram várias, né? Se preparar bem, aprender italiano, fantástico, né? Assim, é muito comum a gente se conectar com empreendedores que comentam que um dos seus maiores desafios foi justamente a língua local e também entender as particularidades da cultura do local onde a pessoa vai construir o seu negócio, que você falou na sequência, análise de viabilidade por região, porque a Itália, embora um país pequeno, geograficamente, né, ele também é multicultural, né? Tem várias regiões muito diferentes uma da outra, né? E, por fim, entender das leis e montar o teu plano de negócio. Muito bacana, Fábio. Vamos passar para as perguntas da galera. Já tem a primeira aqui, vou pedir a produção para botar na tela. Júlia Valadares. Fábio, como você superou esse despreparo, né? Você comentou que chegou aí, já estava aí e surgiu o negócio. Você conseguiu alguma ajuda? Ainda existe essa dificuldade? Como é que é isso? O despreparo, para a gente enfrentar ele, a gente tem que buscar o caminho do estudo, né? A gente tem que buscar tudo aquilo que a gente precisa aprender. O despreparo realmente, como eu disse, né? Quando a gente já está aqui na Itália e a gente quer começar um negócio sem ter se preparado antes de vir, é muito mais complicado. Então, eu tive que realmente estudar muito, né? Eu comprei muitos livros, li bastante, me apeguei a leituras também na internet para aprender o que fazer, como abrir o meu próprio negócio. Também tive essa dificuldade aqui inicial, mas assim, hoje em dia eu acho que a internet ela traz essa possibilidade para a gente de ter tudo na palma da mão. Basta a gente ali fazer algumas consultas, dar uma procurada que a gente consegue aí caminhar. O que a gente não pode é deixar que a dificuldade atrapalhe o sonho. Eu acho que é isso que a coisa que a gente tem que se preocupar mais. E a partir do momento que eu me determinei a fazer, eu queria ver pronto. Então eu fiz de tudo para que eu pudesse fazer com que a FM saísse do papel e se transformasse em realidade. Isso que foi o ponto-chave, a determinação. Legal, e coragem, né? Tem uma frase que eu carrego assim, frases de internet, né? Diz assim: coragem não é a ausência do medo, mas é a ação independente dele, né? É bem por aí mesmo. Agora, vamos para a segunda. Gabriel Eduardo, a sua empresa também atende a outras nacionalidades, além dos brasileiros, ou sua estratégia é focada apenas no Brasil? Na verdade, eu atendo brasileiros no mundo todo, né? A gente tem uma facilidade bastante grande de atender brasileiros aí que tenham também descendência portuguesa. A gente também auxilia nesse tipo de processo, mas a especialidade mesmo da empresa é voltada à cidadania italiana. A gente sempre procura trazer um pouco de conteúdo em relação a demais tipos de reconhecimento que existem aqui, principalmente na Europa, mas a gente atende outras nacionalidades porque a cidadania italiana ela não é só um direito de brasileiros descendentes, mas nós temos também argentinos que têm direito à cidadania italiana, temos americanos que têm direito à cidadania italiana, então a gente atende, na verdade, todos aqueles que têm direito à cidadania italiana. A nossa especialidade é a cidadania italiana. Mas atendemos também aqueles que têm uma origem aí portuguesa, muitas vezes. Legal, legal. Vamos para a saideira, então. Pergunta da Carla na área. Fábio, como você comentou que há muitos impostos, isso influenciou no ponto? Com certeza, influenciou bastante, porque a gente, quando começa a fazer os cálculos, né, para ver o que a gente precisa ter para abrir o negócio, depois o quanto a gente precisa ter para manter esse negócio, a gente realmente se assusta. E isso pode ser um problema quando o plano de negócio não é bem feito. Então, nós fizemos um desenho, um plano de negócios muito bom,
bem concreto, dentro daquilo que a gente tinha já de capital para investir, não foi um dinheiro que nós fomos até um banco e pedimos empréstimo para abrir nem nada. Então, nós inicialmente preparamos uma base de investimento, criamos aí esse plano de negócio para poder, então, dar o start, e de lá para cá a gente veio mantendo um faturamento constante que desse para cobrir todos os gastos necessários. E isso, como eu disse, só porque nós realmente construímos um plano de negócio. Porque sem esse plano de negócio, eu acredito que não seria possível. Legal. A gente viu que tem alguns países do mundo, eu acho que a Austrália é um deles, enfim, foram tantas entrevistas que eu não lembro ao certo exatamente quais são, mas a Austrália eu sei que eles têm um processo de fomento e incentivo ao empreendedorismo, que nos primeiros anos das empresas, os impostos são pagos em cima do lucro. Então, se não teve lucro no primeiro, no segundo ano, que a gente sabe que são anos que as pessoas vão se arrastando, né? Em geral, as empresas vão se arrastando, também os impostos são minimizados e facilita os empreendedores a romper esse estágio inicial. Mas, cara, muito bacana. Obrigado mais uma vez aí pela contribuição. Eu queria que você deixasse uma mensagem os seus contatos aqui embaixo, a galera que quer conhecer um pouco mais do seu trabalho. Bom, eu inicialmente aí quero agradecer a todo mundo aí que pôde acompanhar um pouco aí da minha história, saber um pouco da FM Titadinança, essa empresa ítalo-brasileira. Os nossos contatos aí estão na tela aí para vocês entrarem em contato com a gente. Como eu disse, a especialidade nossa é cidadania italiana. Nós temos aí também um canal no YouTube, onde a gente faz lives semanais todas as quintas-feiras, às 19 horas, horário de Brasília, onde a gente tira a dúvida de todos aqueles que têm direito à cidadania italiana e querem saber como começar, ou querem saber o que devem fazer na próxima etapa até conseguir concluir o reconhecimento. Então, convido aí vocês que quiserem conhecer um pouquinho mais da FM aí, que acessem o nosso link, ou acessem o nosso canal no YouTube aí para conhecer o nosso trabalho. Legal, Fábio. Ó, meu italiano tá totalmente enferrujado, mas eu vou tentar despedir, tá? Arrivederci, não é isso? Alguma coisa por aí? Arrivederci, é isso aí, tá certo. Valeu, cara. Valeu, grande abraço, obrigado, viu? Até mais. Valeu, brigadão. É isso aí, galera. Bate-papo muito legal, bem construtivo, né? Muitos insights que vão estar disponibilizados aqui, ó. Manda ver, produção. Nesse QR Code aqui, produção, me escuta. Nesse QR Code aqui, ó, esses insights vão estar falando das principais dificuldades, dicas que o Fabian trouxe para a gente, muito bacana. Essa busca pela cidadania europeia é algo, assim, é um sonho muito grande de muitos brasileiros, porque realmente ela literalmente abre portas para um novo mundo, né? A Europa tem muitas particularidades, muitas coisas interessantes, e quem conquista essa dupla cidadania tem lá o passaporte vinho, e esse passaporte tem as barreiras mais abertas aí para diversos países e lugares do mundo. Então, se você sonha em viver sem fronteiras, um passaporte europeu pode ajudar muito a sua trajetória, e é claro, para conquistar isso, tem uma série de pré-requisitos, questões de nacionalidade, descendência, e não é para todo mundo. Mas se é para você, o Fabian pode ser o seu ponto de apoio, né, a sua referência para conquistar esse desafio. E também, para quem não está pensando em conquistar a cidadania italiana, mas pensando em empreender num país que gira muita grana, tem um turismo muito forte, as dicas foram muito bem aplicadas, eu tenho certeza que vão contribuir com vocês. Quero agradecer a todos vocês que participaram, que estiveram aqui com a gente, interagindo, mandando suas dúvidas. Desejo um enorme sucesso. Até a próxima semana, com mais uma história de empreendedorismo para nos inspirar a ter uma trajetória cada vez mais linear. Um grande abraço e até a próxima.